bom também. Última aula eu terminei com vocês falando sobre a área do triângulo em relação àquela circunferência escrita. Isso. Aí na aula de hoje está faltando só uma formulazinha para a área de triângulo. E aí a gente pensa em alguns exercícios que estão na apostila aí. Até a Mafê comentou de um ontem. Das atividades propostas. Eu tenho que preparar a listinha para vocês, para enviar. Já preparei a prova, tá bonitinha. Duvido que tá bonita, Biseca. Deixa eu ver. Calma aí, eu já abro ela aqui para vocês. É, cheio de papinha, Maria Fernanda. Aula 14 ou aula 15? Eu nem sei que aula é. Aula 15. Obrigado. Isso que o livro tá aberto aqui. Burrão, né? Ai, meu Deus. Aí, galera, beleza, vamos lá. Ontem eu falei para vocês sobre a área de triângulo, né? E aí eu comentei sobre essa área aqui, que é a área do triângulo, e ele está circunscrito à circunferência. Então, significa que o triângulo está fora e que a circunferência está inscrita. E a gente viu que a fórmula é o semiperímetro vezes o raio, né? Aqui está a circunferência bonitinha. Eu vou desenhar um triângulo aqui fora. Eu acho que hoje eu não vou ter a mesma sorte. Apagado. E aí eu tenho aqui o centro dela. Se eu pego o raio, lembrando que ela é sempre perpendicular ao lado do triângulo. Aqui eu tenho o lado A, o lado B e o lado C, né? Azinho, Czinho e o B aqui são os vértices. E aí eu disse que a área do triângulo, ela vai ser o semiperímetro vezes o raio, lembrando sempre que o semiperímetro, ele é igual à soma dos lados, que seria o perímetro, dividido por 2, ok? Então, essa daí é a fórmula para a área do triângulo. E aí, eu comentei com vocês, e aí é a observação que eu quero fazer em cima dela, é o seguinte. Essa área serve para qualquer polígono circunscrito. Então, a gente pode usar para qualquer polígono circunscrito à circunferência. Qualquer polígono que seja circunscrito à circunferência, a gente pode usar essa formulazinha aí, certinho? Então, ó, desde que ele esteja circunscrito, eu posso afirmar que a área do polígono vai ser o seu semiperímetro dividido por vezes o raio da circunferência inscrita vezes o raio Rzinho. Certo, meus amores? Para qualquer um, seja pentágono, seja um quadrilátero, um hexágono. Então, qualquer polígono que seja circunscrito à circunferência, eu posso usar essa forma. Nos polígonos que são chamados de polígono regular, o raio, ele ganha um nome especial. Eu já disse para vocês. O raio dessa circunferência no polígono regular, ele é o apótema. Então, se caso o seu polígono for regular, a área do polígono regular vai ser
o semiperímetro vezes o apótema. Só muda isso, tá? Mas continua sendo a mesma coisa. É o raio. Só que no polígono regular, esse raio a gente chama de apótema. E aí vocês lembram que eu já mostrei para vocês o apótema de 3 caras, né? O apótema do triângulo equilátero, o apótema do quadrado e o apótema do hexágono. Então, no caso, por exemplo, se a gente for calcular a área de um hexágono regular, a gente pode usar o semiperímetro dele vezes o apótema dele, tá? Seria outra maneira de calcular também. Certinho? Então, isso aqui é mais uma curiosidade, uma observação, que essa fórmula ela é usada para qualquer polígono circunscrito. Ó. Até destacar bem aqui o circunscrito. O polígono precisa estar circunscrito à circunferência. Show? Então tá. E aí, nós vamos ver a última formulazinha, que é para a área do triângulo inscrito. Agora a gente vai inverter os papéis. O triângulo ele vai estar dentro e o círculo ele vai estar fora. Tá bom? Dá um tempinho para vocês copiarem. Vou colocar a canequinha de vocês aqui. Ai, ai. Ânimo, pessoal. Semana que vem vai ser só... Semana que vem vocês têm aula? Não tem, né? Oi? Então, não temos. Aí vocês vão ter aquele negócio de semana de profissões, né? É. É. Animados? Não. É. E na outra semana já vai ser a férias? Ou não? Mas dia 8 não tem AS? Ou eu estou viajando? Dia A 8 semana... tem AS, não tem? Não, a semana que vem é a semana do dia 6. Quando que vai ser as tais férias que falaram aí? As férias. Dia 20. Ah, então vai ser lá na outra ainda. Entendi. Bom, né? Eu acho que todo mundo copiou. Aí, viu a Lilia falando, Bisteca? Não. É que eu estava escrevendo, eu não vi. Calma aí, Letícia. A AS vai ser durante a semana das profissões, eu acho. É que tem a AS minha, né? Isso aí. Então, galera, é o seguinte, vamos lá. Vou desenhar agora uma circunferência e quem vai estar inscrito nela é o triângulo. Vou desenhar um triângulozinho aqui, ó, inscrito à circunferência. Então, triângulozinho bonitinho. Vou colocar aqui vértice A, B e C. Ele é inscrito porque seus vértices são pontos da circunferência. E a circunferência, ela tem aqui, ó, se eu pegar da distância do A até o centro, eu vou ter aqui o raio da circunferência. Vou chamar de Rzão. Então, ó, a fórmula vai ser a seguinte. A área do triângulo, ela vai ser Azinho vezes Bzinho vezes Czinho. Quem é Azinho, Bzinho e Czinho? São os lados do triângulo dividido por 4 vezes o raio. Então, essa daqui é a fórmula da área para o triângulo inscrito à circunferência. Teria como usar isso daí para qualquer tipo de... Polígono? Qual é o nome?
Isso. Não, essa daqui não. Essa daqui é exclusiva do polígono, por quê? Eu vou até fazer a demonstração para vocês. Isso, Lembram-se? faz muito exercício. Tá. Lembram-se que a área do triângulo, ela pode ser, por exemplo, A vezes B vezes o seno do C, que seria o seno de θ, dividido por 2. Vocês lembram disso? Lembra da fórmula trigonométrica? Se eu pegar aqui o A, o B e o seno do ângulo entre eles, então eu posso fazer A vezes B vezes o seno de θ dividido por 2. Quem que deu lei de senos para vocês? Fui eu? Não lembro. Eu acho que não. Você deu, mas há muito tempo atrás. Foi Porque no na primeiro lei ano, dos sim. senos, a gente aprende uma coisinha que é o seguinte, ó. Se você tem um triângulo inscrito à circunferência, opa, agora não é circunferência não, é retinho. Se você tem um triângulo inscrito à circunferência, através desse triângulo dá para calcular o raio dela. Então, ó, diferente lá da outra, essa relaçãozinha da área do triângulo não é a única relação que a gente tem entre o triângulo e o raio da circunferência circunscrita. Lá da lei dos senos, a gente aprende o seguinte, ó, por exemplo, vou usar o mesmo triângulo, A, B, C. Se você pega o lado Czinho aqui e divide pelo seno dele, que no caso eu chamei de θ, isso daqui vai ser igual a 2 vezes o raio. Isso a gente aprende lá da lei dos senos, ó. Se eu pego o lado Azinho dividido pelo seno de Azão, e é igual a Bzinho pelo seno de Bzão, e é igual a Czinho pelo seno de Czão, e isso é igual a 2R. Então... Diâmetro, né? Hã? O diâmetro. Isso, diâmetro. Então, vocês concordam comigo que Czinho dividido pelo seno do θ, que está na frente dele, vai ser igual a 2R? Aí eu posso trabalhar aqui, ó. Vou passar o seno multiplicando. Vai ficar 2R vezes o seno de θ. Então, o seno de θ ele vai ser o quê? Czinho dividido por 2R. Se no lugar daqui do seno de θ eu colocar Czinho dividido por 2R, eu chego na fórmula de cima. Então, vai ficar A vezes B vezes Czinho dividido por 2R dividido por 2. Então, lá em cima vai ficar assim, ó. ABC dividido por 2R dividido por 2 é multiplicar por meio. Então, vai ficar ABC dividido por 4R. Nossa, muito lindo. Por isso que essa fórmula ela é só para triângulo, porque a gente usa a lei dos senos e tudo mais. Tanto que a outra, porque ela é mais complicada de demonstrar, eu nem perdi muito tempo, nem fiz com vocês, a demonstração da área anterior, ela é usada para qualquer um dos polígonos. É que muito aluno, quando eu vou dar essa aula, eles perguntam por que é 4R. Aí sempre eu faço a demonstração. Eu amei a demonstração, assim, eu não preciso decorar a fórmula. Mas de tudo, a aplicação dela é a mais importante. Porque aí, de novo, galera, o cara vai estar interessado em calcular a área? Não. Ele vai querer descobrir o valor do raio. Acabou a aula? Acabou. Não, só estou esperando vocês Tá. copiarem, por isso que eu fiquei quieto. Nossa, eu viajando aqui já. Eu acho que é o sono, fome, não sei. Ai, ai. Iremos fazer o exercício agora, Bisteco? Sim, senhor, Luiz Felipe. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tomara que eu grave essa fórmula, porque eu tenho certeza que eu não vou lembrar da demonstração.
Que bom, Luiz. Que bom que você tá bem. Pior que tinha um exercício da FUVEST sobre isso. Ai, cara. Bistec, você mandou aquela listinha que você tinha falado Não, ontem? não, eu vou preparar agora. Porque Ah, ontem eu tá. preparei a prova de vocês para ter uma ideia do que eu vou colocar na lista. Misericórdia. Muito obrigada, Bistec. Ah, vamos lá, vamos fazer exercício. Dá um exemplo desse daqui antes disso, né? Gostei. Então vamos lá. Ó. Determine o raio da circunferência circunscrita. Pelo amor de Deus, não vai confundir uma formulazinha com a outra. Ó. Circunferência circunscrita, então significa que a circunferência ela está aqui fora do triângulo, certo? Então essa circunferência aqui, ó, ela está fora do nosso triângulo. Tudo bem? Então você vai precisar calcular o errão e não o errinho, certo? E aí, galera, até é bom voltar aqui para falar para vocês. Você tem duas opções para calcular o errão. Ou pela área, ou pela lei dos senos. Quando que eu devo usar a área e quando eu devo usar a lei dos senos? Fica mais fácil guardar dos senos. Ó. Se você souber o valor de um dos ângulos, a lei dos senos vai ser bem mais simples. Que aí você só vai pegar o lado oposto a ele dividido pelo seno do ângulo e vai igualar 2R. Se caso você não sabe os ângulos, então você já vai direto na área do triângulo, tá bom? Então, no caso aqui, como eu fui maldoso e não dei o valor de nenhum ângulo, a gente vai pela área do triângulo. E aí, como a Mafia falou, tem que lembrar da fórmula, né? A área do triângulo, ela é o lado A vezes o lado B vezes o lado C, dividido por 4 vezes o raio. Então, a gente precisa saber a área. E aí vem o que a gente está estudando. Como que eu vou fazer para calcular a área aqui? Heron? Isso. Viu como é que Heron salva a nossa vida? Semiperímetro vai ser 7 mais 5 mais 4 dividido por 2. 7 mais 5, 12. Mais 4, 16. Dividido por 2 vai dar 8. Então, o que vai ser a área do triângulo? Ela é a raiz quadrada de 8 vezes 8 menos 7, que dá 1. 8 menos 4, que dá 4. E 8 menos 5, que vai dar 3. Então, a área do triângulo vai ser, ó, a raiz de 4 eu já vou tirar aqui da raiz, certinho? Vai sobrar 8 vezes 1 vezes 3, que vai dar 24. E aí o 24 dá para fatorar mais um pouquinho, né? 24 é a mesma coisa que 6 vezes 4. Então, o 4 ele vai ter a raiz, que é 2. Então, a raiz de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Então, a área do triângulo ela vai ser 4 raiz de 6 centímetros quadrados. Tudo bem? Feito isso, a gente vem aqui. A área do triângulo é 4 raiz de 6, igual. Pego agora e faço o produto dos lados. 4 vezes 5 vezes 7.
e isso vai ser dividido por 4R. Pode cancelar, né, para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar 4 raiz de 6 vezes R, eu passei o R para cá multiplicando, igual a 785, que é 35. Então, R ele vai ser 35 dividido por 4 raiz de 6. O que a gente tem que fazer aqui? Racionalizar o denominador. Multiplica por raiz de 6 embaixo e em cima, e aí vai dar 35 raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6 é dar 6, 4 vezes 6, 24. Esse é o valor do raio. Não ficou muito bonito, né? Ficou assim. Ai, ai. Teoricamente, minha aula acaba agora, né? Vamos fazer um pouquinho de exercício. Deixa eu ver o que é essa postura da... Essa aqui já foi lá na frente. Olha que beleza. Tá faltando a aula 16 para eu dar, é 17. 17 eu vou dar depois. Tá faltando a aula 16. Qual exercício que você ia pedir, Fê? Eu É. é o 6. O 6 não fez o menor sentido para mim e nem o 4. Ou seja, tem um enunciado grande, hein? Eu não entendi nem o que ele tá pedindo no final, Bisteca. Deixa eu ver. É grande o enunciado. Copiaram? Sim. Ó, meu, já vejo o que vocês estão falando. Tem um resto dos 6 aqui. Você quer ficar na neve. Um boneco quer valer. No Frozen 2 tem essa musiquinha? Tem ou não? Ou é Não. outra musiquinha? Não tem? Que Não. droga. Nem vou assistir, então. Como assim? Não tem, cara? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Bisteca, preciso sair agora. Tudo bem, Luiz, vai lá. Sem problema. As músicas do 2 são bem melhores. Ô, Coloque, aí agora você já me deixou interessado em assistir. É, fiz um risco aqui, nada a ver. Você quer vir na neve? É boca. Vamos lá. O 6 diz assim, vamos ler com calma, então. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando a parcela do total da massa salarial
que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Então, destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10%. Aí, quando eu destaco essa daí, eu tenho a distribuição de salários pagos pela empresa. Beleza. Isso pode ser representado na forma de um gráfico, formado por dois segmentos de reta unidos em um ponto P, cuja abscissa tem um valor igual a 90, como ilustrado na figura. No eixo horizontal do gráfico, tem-se um percentual de funcionários ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários, e no eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. Então, ele está explicando para vocês o que é o eixo X e o eixo Y. O primeiro, que é o horizontal, é o X, e tem o percentual de funcionários. E no outro, que é o eixo Y, ele tem ali os salários, né? A massa salarial. Tudo bem? Ai, meu Deus. Trigonometria vai salvar. Que bom. Aí ele fala assim, ó, o índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A dividido por A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. A empresa tem como meta tornar o seu índice de Gini igual ao do país, que é de 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser... Não tenho noção de como faz isso. Mano, que enunciado é esse? Não entendi um A. Ele é muito grande. Até você terminar de ler, eu já me perdi. Primeiro, vamos por parte. Então, se eu faço A dividido por A mais B, eu tenho esse carinha aí que é o Gini. E ele disse que na empresa tem que ser igual ao do país, que é 0,3. Então, A dividido por A mais B tem que ser igual a 0,3. Para tanto, precisa ajustar a massa dos salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10%. Vamos lá. Isso daí está no comecinho do enunciado. Ele falou que a distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Os 10%, pessoal, que recebem os maiores salários, seriam essa coluninha aqui, ó. Seria esse trapézio. Que pintar assim em vermelho, não fui muito feliz. Deixa eu desenhar ali com retinhas e fica melhor. Então, do P... Como é que você sabe isso? É aqui. Do 90 até o 100. Aqui. Bisteca, Oi, meu amor. essa aula tá gravada, não tá? Eu creio que sim. Ah, então tá. Eu só vou ter que sair rapidinho, mas daqui a pouco eu volto, tá bom? Meu amor, porque olha aqui, ó. Aqui no eixo X é a quantidade de funcionários. E aí eu tenho 0%, 50%, 90% e 100% do funcionário. E aqui esses 10% são os que têm os maiores salários. Porque aí se você for aqui, ó, na massa salarial, os que têm os maiores salários estão aqui em cima. Tá, entendi. Eu não entendi não, Bisteca. Eu só terminar esse exercício que eu fiquei caducada agora. Agora, terminando esse exercício, eu vou embora. Calma aí. Tá bom.
Eu de verdade não consegui entender. Calma. Tô lendo só. Mas, tipo assim, se ele aumentar a parcela de funcionários que recebe, vai mudar a área de A ou só. Ou, tipo assim, vai mudar a área de A? Na verdade, o que a gente precisa calcular, que é o que o exercício quer, ele quer que a gente calcule esse carinha aqui, ó. A abscissa do ponto P. Mas Abscissa por não, que desculpa, a isso? ordenada. Porque dependendo da onde que vai estar o P, ó, imagine o P movimentando. Se o P vier para cá, aí aumenta a área do salariado dos 10% lá. Se o P for mais para cima, vai aumentar. Mas sabe por que não tá fazendo sentido na minha cabeça? Hum, Porque, tipo assim, ó, se você for pegar o que ele te deu, que A sobre A mais B é igual ao coeficiente de Gini, tá, você tem o valor de A. A mais B tem que ser igual a 5.000. Porque, tipo assim, você vai fazer a área do quadrado dividir por 2, que no caso é a área onde estão os gráficos, certo? Tipo, o quadrado inteiro tem sim, não, 10 entendi, mil. entendi, Então, entendi. a área dos dois somando tem que ser 5.000. E a Sim, área de A a gente não sabe qual que é. Mas, se aumentar a porcentagem dos 10% aí e não mudar a área de A, não ia mudar nada no coeficiente de Gini. Por isso que eu não tô entendendo. Na verdade, eu não tô entendendo por muita coisa, mas... Entendeu o que eu quis dizer? hum, não. Tipo assim, o ponto tá aí. Aí, beleza. Se você descer o ponto P um pouco mais para baixo, significa que a porcentagem aumentou, certo? Sim, porque aí se o ponto P vier para cá, por exemplo, eu não vou ter mais 10%, eu vou ter mais Então, gente. mas a área de A não vai mudar. Então, o coeficiente de Gini continua a mesma coisa. Mas a área do B vai mudar sim. Mas a área Porque de a B que área a gente do está B contando é aqui a tá tudo. metade menos a área do A. Vai aumentar a área do A, sim. Como que não vai? Vai sim, meu amor. Porque se o ponto P vir parar para cá, você vai ter outro triângulo aqui. Esse triângulo não necessariamente tem a mesma área que o anterior. Só vai ter a mesma área se eles tiverem a mesma base e a mesma altura. Tá, tá, continua. Então, ó, porque ele fala assim, ó, para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos salários. Então, ele quer ajustar os salários. Qual o eixo que é o eixo do salário? É o eixo Y. Então, a gente precisa descobrir aquele valor ali do Y para poder descobrir qual é a taxa que deve ajustar. A gente tem que descobrir essa porcentagem aqui, ó, em dourado, que vai indicar qual é o valor do P aqui para poder ajustar ali. Se esse P, porque esse P ele só vai movimentar nesse sentido aqui, meu amor, ó. O P ele vai movimentar verticalmente em cima dessa retinha do 90. Ele vai continuar 90 para cima ou para baixo. Só que eu vou diminuir aqui ou aumentar, entendeu? Mais ou menos. Mas continua. Então, ó, aí vamos pensar, vou chamar aqui de X. Vou chamar de H, porque seria uma altura ali. Não vou chamar de X não, porque aqui é o eixo X, chama de Y. Como é que a gente calcula a área do A? Você concorda comigo que a área do A, ela vai ser a área total, que você viu bem, que seria 100 vezes 100 dividido por 2, menos a área do B? Sim. Vou colocar assim. Então, o que é a área do A? Quanto que dá isso aqui em cima que você falou? Vai dar 10 elevado a 4 menos B dividido por 2. Certo? Vamos substituir agora essa expressão ali. Então, eu vou ter 10 elevado a 4 menos B dividido por 2, certinho?